crescemos nas nossas carreiras profissionais e vamos tomando mais responsabilidade dentro das diversas fases e ciclos que a gente entra, a gente vai precisando construir novas habilidades, capacidades e reflexões para a gente conseguir executar o nosso trabalho. E nada melhor para isso do que pegar a experiência de quem já trilhou este caminho, já passou por esses momentos e nos traz algumas dicas para que a gente consiga executar o nosso trabalho, um atalho para a gente chegar lá mais rápido. E nesse aspecto trago então aqui 10 lições para diretores executivos do autor e empreendedor Ben Horowitz, conhecido já no mercado americano, no mercado dos Estados Unidos, e aí guru de muitas pessoas também, reuniu um pouco do seu conhecimento em seu livro, e é sobre algumas lições deste livro que a gente vai falar agora. E nada melhor do que começarmos então conhecendo o livro do Ben Horowitz que nós vamos trabalhar aqui neste vídeo, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis. Como construir um negócio quando não existem respostas prontas. Ben Horowitz, como já disse, é um empreendedor, uma pessoa que já passou ali das situações de uma startup muito pequena a operações na casa do $1 bilhão. E baseado nisso, reuniu aqui o seu conhecimento nesta obra e se tornou também guru e referência de outros empresários, outros empreendedores bem conhecidos no nosso momento. Vamos conhecer então a primeira lição aqui do livro de Ben Horowitz, que trago para vocês. O livro não está dividido nessas 10 lições, essa é uma interpretação que eu estou trazendo sobre a obra dele, e também não estão separadas aqui por ordem de prioridade ou grandeza, é apenas uma organização em 10 lições, e aí cada um de nós vai olhar para essas lições e entender qual faz mais sentido no nosso momento de carreira ou no nosso momento, na situação que a gente tem que resolver. A primeira, então, das lições que quero compartilhar é: engula o sapo de uma só vez. E aí, complementando, comunicados difíceis, sempre que possível, devem ser feitos de uma vez só, inclusive para a gestão dos seus desdobramentos. Quando a gente tem algo difícil a comunicar para o nosso time, no caso de um diretor executivo para a empresa como um todo, mas no cenário de uma diretoria, de uma gestão ou de uma coordenação, aquilo que a gente precisa comunicar para os nossos liderados precisa ser feito de uma vez só. É puxar o curativo, o esparadrapo de uma só vez, sentir aquela ardência, aquela dor, aquele desconforto, mas conseguir trabalhar com aquela situação e sabendo que depois disso não haverá um outro pedacinho para ser arrancado, que já foi tudo retirado de uma só vez. Essa é uma das lições que a gente tem do livro. A segunda lição para a gente pensar é: descubra o que pode mudar o jogo nessa situação, mesmo que seja algo pequeno. E aí, complementando, muitas vezes pequenas coisas ou entregas podem mudar a situação das empresas e dos negócios. Assim, encontrar esses pontos de impacto é uma parte importante da gestão. Inclusive pode mudar os cenários das nossas próprias equipes. Às vezes alguma coisa que não está funcionando, algum conflito, a gente consegue então trazer algumas informações a partir de pequenas mudanças, sem olhar para mudanças numéricas, gigantes, que tenham que fazer uma mudança estrutural. De repente, pequenos ajustes já podem gerar o resultado que a gente espera. Então a dica é sempre manter o seu olhar atento e uma perspectiva de simplicidade do que pode ser mudado, que é pequeno, mas que vai gerar um impacto positivo em escala dentro da nossa empresa, do nosso negócio ou das nossas equipes. A terceira lição de Ben Horowitz: tome decisões difíceis com base na visão global que possui. Complementando, líderes são as pessoas que possuem acesso à informação ampla e assim devem assumir a responsabilidade de escolher os caminhos mais adequados, mesmo que difíceis, e guiar a sua realização. Aqui uma perspectiva sobre a liderança. Quando se ocupa cargos de liderança, coordenação, gestão, diretoria, a gente se torna ali, a gente participa de uma visão mais ampla, começa a ter um olhar ainda mais estendido sobre a organização ou sobre a equipe em si. Por isso,
a responsabilidade da decisão de caminhos a serem tomados, principalmente os complexos, os difíceis, ficam na mão das pessoas que têm uma visão mais ampla, que conseguem conectar mais pontos e tomar uma decisão mais adequada ou possivelmente mais adequada para aquelas situações. Então, quanto mais o cargo de liderança estiver impacto em um maior número de pessoas, um maior número de áreas, mais responsabilidade essa pessoa vai ter sobre as decisões que devem ser tomadas, inclusive porque ela vai colocar isso, passar isso para os seus liderados e, portanto, ganhar escala na sua decisão. Então, tome decisões difíceis sempre com o olhar que você vai ter enquanto líder da visão global que você atinge. Seguindo então para a quarta lição que Ben vai nos trazer no livro, que é: faça demissões coletivas do jeito certo. Demissões coletivas, uma coisa que tem ocorrido inclusive bastante nos últimos tempos, infelizmente. É uma situação delicada para a empresa, é delicado para quem passa pelo processo de desligamento nessas situações, é complicado para quem permanece na empresa depois desse momento. Então, é um momento muito difícil que envolve muitas variáveis. E aqui o Ben vai nos trazer então 6 dicas que ele acredita serem importantes quando a gente for falar de demissão coletiva. A primeira delas: ponha a sua cabeça no lugar, mantenha a cabeça fria, se possível, e o quanto possível for nessas situações. Não demore nas comunicações, não demore a tomar a decisão quando ela for necessária, comunicar e organizar esse processo dentro da companhia. Tenha claro do porquê está fazendo essas demissões, comunique isso para as pessoas. Treine os líderes que farão os desligamentos, para que essa comunicação seja a mesma, mantenha uma consistência dentro disso. Fale com toda a empresa, comunique, esteja visível, presente aqui no item 6, né? Permaneça visível, esteja presente para as pessoas, para elas esclarecerem suas dúvidas, acessarem, conversar com vocês. Se possível, né, tenha um plano da empresa de apoio a essas pessoas neste momento. E às vezes, voltando ao ponto anterior, às vezes são pequenas coisas que podem ajudar muito na pessoa que está passando por um processo de desligamento neste cenário. Uma carta de referência, de repente, pode fazer uma diferença para essas pessoas. Então pense nesses planos, também ajuda bastante. A quinta lição, então, é: mantenha a honestidade, jamais maquiando a verdade. E há 3 razões fundamentais para que o diretor executivo nunca maquiar a verdade. A primeira: manter a confiança das pessoas com quem você trabalha, que trabalha com você, seus líderes, seus liderados diretos, as pessoas que estão ali seguindo a sua liderança. É importante que você tenha essa relação e a confiança delas no seu trabalho. Contar com o maior número de pessoas para resolver os problemas reais. Quanto todos são comunicados do que está acontecendo e onde colocar os esforços, mais fácil, mais provável será que a gente consiga alcançar um resultado, porque são mais pessoas trabalhando naquela resolução. Más notícias correm, as boas andam devagar. Portanto, a má notícia já deve estar rodando de qualquer forma. É uma ilusão achar que a gente não tem informações sigilosas, assim, dependendo da informação muito guardada ou por muito tempo. Normalmente, em algum momento, essas informações vão acabar vazando, vão acabar sendo comunicadas, até porque pode impactar muitas pessoas, dependendo da decisão, dependendo do que for necessário comunicar. Isso vai acabar vazando porque impacta muita gente. Então, isso já deve estar acontecendo. Então, quanto antes tomar essa decisão, a sinceridade que você vai colocar, a transparência naquela informação, mais vai gerar confiança nas pessoas de como a gente está lidando com os momentos difíceis da empresa ou do time que a gente está liderando. Na sexta lição: contrate pessoas por seus pontos fortes e não pela ausência dos pontos fracos. Complementando, né? Tenha clareza do que precisa de cada profissional na hora da contratação, né? E antes da contratação também. E busque pessoas com pontos fortes necessários para a realização do objetivo ou objetivos estabelecidos. É importante a gente saber bem por que a gente está contratando alguém. Qual o objetivo dessa pessoa, para que eu consiga analisá-la pelos pontos fortes, o que ela tem ali, para que a gente consiga realizar aquela tarefa. Não basta a pessoa ter a ausência dos pontos fracos, que podem acabar influenciando, mas que ela tenha também a presença dos pontos fortes, para que a gente consiga realizar as mudanças necessárias. E isso vai mudar muito.
Então, o mesmo perfil profissional, de repente, ele tem objetivos diferentes devido ao contexto, devido ao momento que a empresa, o negócio, o time está passando. Então, é importante a gente ter consciência disso quando vai convidar alguém para participar da nossa equipe, para participar da realização desse objetivo, para que a gente possa encontrar a melhor relação, a melhor conexão entre os profissionais, os desafios, a empresa, a cultura que vai ser trabalhada naquele momento. Seguindo então para a 7ª lição, seja claro e direto, complementando, né? O objetivo do diretor executivo não deve ser suavizar as coisas, mas sim ser honesto, claro e direto, dentro dos limites de uma comunicação responsável e ponderada. Isso inclui saber o que falar, para quem falar e quando falar cada informação relevante. Ser claro, ser direto, muito importante. A comunicação é um dos grandes desafios da relação humana. Em todas as empresas a gente tem isso, mas é importante que a gente mantenha clareza e seja direto nos assuntos, sabendo que a gente vai sempre adaptar as nossas comunicações ao grupo de pessoas com que a gente está lidando, à pessoa específica com que a gente está lidando, à cultura que nós estamos lidando. Isso muda muito de empresa para empresa, de país para país. O Brasil tem o seu jeito, a sua forma de comunicar e lidar com as pessoas. Se você for para os Estados Unidos, a cultura é um pouco diferente, para a Alemanha a cultura é um pouco diferente, assim por diante. Cada país, cada grupo de pessoas pode ter uma cultura que a gente precisa se adaptar para comunicar a clareza, ser direto, mas dentro dos moldes culturais que a gente está inserido, dos contextos que nós estamos inseridos. Tá? Isso pode mudar, repito, de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, de empresa para empresa e às vezes de país para país. A gente tem que adaptar a maneira como a gente está se comunicando. Na 8ª lição, então, treine a equipe direta pessoalmente. Complementando, o treinamento é o melhor momento para se estabelecer as expectativas que o diretor executivo tem da sua equipe e deve reunir orientações claras sobre o que é esperado dos profissionais. Embora não se tenha tempo para dar todos os treinamentos, esse que dirá o que é esperado precisa ser feito pelo líder direto deles. Se você tem um grupo, você lidera esse grupo, é importante que você reserve algum tempo da sua agenda para contar para essas pessoas o que você espera delas, o que a empresa espera delas, o que o negócio espera delas, o que o momento pede delas, para que elas tenham essa orientação e saibam onde colocar os esforços. No meu caso, especificamente, pelo menos 2 vezes por ano, a gente tem reuniões de alinhamentos de expectativas, objetivos, de planos para os nossos ciclos. Então, no próximo ciclo, os nossos objetivos são esses, nós estamos perseguindo tais coisas, esses são os comportamentos que a gente pode ter, esses são os comportamentos que a gente não pode ter, essas são as ferramentas que a gente pode usar, essas são as ferramentas que a gente não pode usar. Então, essas comunicações são sempre feitas pelo líder, né? No meu caso, eu faço 2 vezes no ano para os meus líderes diretos e indiretos, ou seja, para toda a comunidade de design da empresa, e ali constantemente, semanalmente, os meus diretos, meus liderados diretos, eu tenho essa conversa e fica ali a gente passando as expectativas, o que é esperado e para onde a gente vai. Mas, dentro da liderança expandida, né, as pessoas que não diretamente respondem a mim, mas respondem a pessoas que respondem diretamente para mim, eu faço questão de me sentar, me reunir e falar sobre isso. Então, treinamento não é só aquilo que vai estar numa apostila, aquilo que vai estar numa palestra, mas é também um momento da gente falar de objetivos, expectativas, comportamentos e o que é esperado dentro do nosso time, da nossa liderança como um todo. É importante que a gente faça isso. E eu gosto aqui de incluir também o onboarding constante, né? O embarque constante que a gente tem que fazer, principalmente em cenários de home office ou de trabalho à distância, onde a gente se distancia ali da vivência da empresa também. E por isso é importante que constantemente a gente sente, reúna e relembre, este aqui é o objetivo da empresa, esse é o objetivo do nosso negócio, esse é o objetivo da nossa área, são os objetivos, as missões, as visões que nós temos para o nosso trabalho, para que a gente sempre esteja ali envolvido com esses temas importantes para o nosso trabalho. A 9ª lição, então, saiba lidar com os seus pensamentos. Complementando, a mente pode ser o maior desafio de um diretor executivo. Nesse sentido, aprenda como lidar com seus pensamentos. Algumas técnicas possíveis são
A primeira delas, cultive amizade com as pessoas que tiverem experiências iguais para vocês trocarem ideias. Eu tenho um grupo de amigos, pessoas com que a gente pode compartilhar informações, experiências, saber, poxa, está passando por isso aí também, não está, passou por isso ultimamente, passou por isso há quanto tempo, como é que foi para você? Essa troca é muito valiosa para que a gente consiga expandir as nossas mentes em relação às soluções dos nossos problemas. Tire tudo da cabeça e ponha no papel. Ao escrever os pontos, fica mais fácil tomar decisões. A nossa mente tem uma incrível capacidade de colocar muita coisa junto, inclusive é tanta coisa junta que às vezes a gente gera crises de ansiedade. Então colocar no papel, listar, colocar em pontos, bullet points, em numeração, isso ajuda a gente a lidar com a quantidade de informação, porque a gente está fatiando essas informações, está tangibilizando essas informações, e com isso fica muito mais fácil a gente conseguir encontrar uma resposta e um plano de ação para nós. Caiu o tabletzinho aqui, gente, desculpe. Na terceira, então, olhe para a pista e não para o muro, ou seja, olhe para onde está indo e não para aquilo que você quer evitar. Do contrário, será justamente no muro que você vai parar. Essa frase eu gosto bastante porque ela traz para a gente essa reflexão que a gente precisa a respeito de onde a gente deve manter o nosso foco. Às vezes a gente mantém o foco tanto em algo que eu quero evitar que naturalmente, ou sem eu perceber, na verdade, eu acabo indo direcionando aquele momento específico, aquela situação que eu quero evitar. Acabo me tornando aquilo que eu disse que não faria, que eu não queria. Então é interessante a gente manter essa concentração naquilo que a gente quer, para onde a gente está indo. E exige um esforço enorme para a gente conseguir isso. Às vezes manter as coisas funcionando e ali o nosso caminho e a máquina rodando em direção ao que a gente quer pode dar um trabalho bem grande. Então vale muito a pena a gente manter isso em foco, né? Será que eu estou mantendo meu foco no que eu quero evitar ou onde eu quero chegar, né? Então vamos tentar olhar um pouco mais para onde eu quero chegar e, claro, sem perder a vista de que eu não quero bater no muro, né? Eu preciso saber onde o muro está, mas não focar muito nele. E a 10ª lição, então, que a gente tem seja um mestre no feedback, né? Na informação que você passa e orientação que você vai passar para as pessoas que estão dentro da empresa, da sua equipe, enfim, que você está trabalhando, que você pode orientar uma solução. Então, neste caso, a gente tem aqui 6 dicas que a gente tem no livro sobre isso. O primeiro, seja autêntico e acredite no feedback que você está dando. O segundo, tenha a intenção correta, ou seja, dê o feedback para que as pessoas tenham sucesso, não para vê-las fracassar, né? Então, a gente vai passar um feedback, por mais difícil que seja, às vezes, aquilo que a gente precisa comunicar, a gente precisa saber que está comunicando aquilo para o bem da pessoa, porque a gente quer que ela evolua, que ela cresça. E mesmo que não seja um crescimento na empresa ou no time que a gente está olhando para essa pessoa, para esse profissional de forma individualizada. A gente quer o sucesso dessa pessoa, né? Não prepare a pessoa para ser demitida, mas para ter sucesso. Se você não for ouvido, isso é uma questão da própria pessoa, né? Então, às vezes a gente fala coisas, podem até que as pessoas fiquem chateadas ou coisas assim, mas a gente está falando aquilo para o bem da pessoa, para o crescimento dela. Em algum momento ela vai perceber isso, com certeza. Não deixe as pessoas embaraçadas na frente dos colegas. A velha máxima, né? O elogio a gente faz em público, a correção de caminho de rota a gente faz no individual, no particular. E se você tem ali alguns comportamentos que você quer trabalhar para a equipe inteira, né? Mas que aparece ali 3, 4 pessoas, e você quer fazer essa comunicação geral, a gente comunica isso sem dar nome, sem ficar nomeando as pessoas. Nós damos uma orientação para o time como um todo e que envolve aquelas pessoas. E se necessário, a gente pode reforçar com uma comunicação individual para cada uma das pessoas. Mas é nesse caminho, não colocar as pessoas em situações embaraçosas. Adeque sua comunicação para cada tipo de liderado, um pouco do que nós falamos ali atrás sobre como a gente pode melhorar nossa comunicação, baseado na cultura da empresa, na cultura do país, na cultura do time, ou no comportamento de cada indivíduo, de cada pessoa que compõe o nosso time. A gente vai ter que se adequar, a gente vai ter que procurar isso. Esse é um trabalho interessante dentro da liderança, um trabalho relativamente complexo, porque nós temos o nosso próprio jeito de comunicação, nós temos a nossa própria forma de nos comunicarmos,
lideramos, e às vezes a gente está liderando uma pessoa que tem uma forma diferente de comunicação, e cabe ao líder entender como eu consigo entregar a comunicação da maneira mais eficiente. Então, alguém que se comunica de uma maneira mais efetiva e vai liderar uma pessoa que é mais assertiva, que é mais direta, que é mais, enfim, que é menos afetiva, a gente vai ter que adaptar para falar com essa pessoa dessa forma. Se eu, por outro lado, sou um líder muito direto, muito assertivo, que falo muito ali mais de uma maneira um pouco mais dura, ou que pode ser entendida como dura, apesar de que não é, para mim, por exemplo, eu vou ter que talvez adaptar um pouco mais a minha comunicação para ela ser um pouco mais afetiva, dependendo da pessoa que está no time. Não é mudar completamente a minha forma de comunicação, mas modularizar o que eu preciso para que o time faça o trabalho necessário para a gente alcançar os objetivos. E por último aqui, seja direto, mas não insensível. Então, trabalhe com as pessoas, a gente tem que ser direto, a gente tem que falar, mas isso não significa ser insensível. Outro ponto de atenção que depende muito da cultura. A insensibilidade pode ser lida no Brasil de uma forma que não vai ser lida, por exemplo, em outros países. Isso vai depender muito de onde a gente trabalha, da cultura de cada empresa também, isso pode mudar bastante. Então, a gente vai constantemente lidando e se adaptando à cultura. O importante é que a comunicação seja efetiva. E efetivo aqui significa que gere as mudanças necessárias para a gente alcançar os objetivos estabelecidos. Refletindo, então, na verdade, repassando aqui as 10 lições que a gente tem no livro, Engula o sapo de uma vez só, descubra o que pode mudar o jogo, mesmo que seja algo pequeno, tome decisões difíceis com base na visão global que possui, faça demissões coletivas do jeito certo, mantenha honestidade, jamais maquiando a verdade, contrate pessoas por seus pontos fortes e não pela ausência dos pontos fracos, seja claro e direto, treine a equipe direta pessoalmente, saiba lidar com seus pensamentos e seja um mestre no feedback. São algumas das lições, as 10 lições, na verdade, que eu recortei do livro do Ben Horowitz. E aqui uma reflexão, a reflexão que com certeza mais me tocou no livro, e é uma coisa que eu tenho carregado bastante, eu gostei muito desse ponto que a gente vai ver aqui juntos, que é, as pessoas sempre me perguntam qual o segredo de um diretor executivo bem-sucedido. Infelizmente, não existe segredo nenhum. Porém, se há uma habilidade que distingue uma pessoa adulta de uma criança, é a capacidade que o adulto tem de se concentrar e tomar a melhor decisão possível quando não existe nenhuma decisão boa a ser tomada. Essa é uma reflexão importante que, dentro da minha carreira, desde que eu ocupo cargos de liderança, com certeza é neste aspecto que está o meu trabalho mais intenso e aonde eu sou mais exigido. Às vezes, tomar a melhor decisão onde não parece haver uma boa decisão para ser tomada. E isso nos exige um grande esforço mental, emocional, estrutural, informacional, para que a gente consiga encontrar as melhores respostas em situações muito difíceis. E aí, para concluir aqui, agradecendo a todos que me acompanharam até este momento, e lembrando, quem puder, quem quiser, quem achar relevante, curtir, se inscrever, compartilhar e comentar aqui o vídeo. Como sempre, a referência aqui, a gente pode ver aqui as referências deste material, sendo que a principal delas é o próprio livro, O Lado Difícil das Situações Difíceis. Há também um artigo em faberhouse.com.br falando sobre o livro, sobre a obra e descrevendo um pouco do que vimos aqui neste material. Muito obrigado a quem me acompanhou até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.